Olá, amigos. Aqui é o programa do Tosta, eu sou o Rogério Tosta. Estamos aqui mais uma vez trazendo para você entrevistas com personalidades de Petrópolis, do mundo da cultura, da arte e pessoas que ajudam a construir a história da cidade. Hoje eu vou conversar com Anderson Campos Felipe, professor de História e guia de turismo, mais conhecido como Anderson Maverick, cara que promove caminhadas pelas trilhas de Petrópolis, já promoveu vários eventos e que, entre suas funções hoje, como cidadão petropolitano, também está integrando o quadro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Petrópolis. Então nós vamos falar sobre o seu trabalho, principalmente com relação a caminhadas e ao meio ambiente em Petrópolis. Mas antes de entrar numa conversa com o Anderson, eu queria fazer um comentário com vocês. Essa semana aumentou a passagem em Petrópolis, de R$ 3,50 para R$ 3,90. Matematicamente, 40 centavos de aumento pesa no bolso de qualquer trabalhador, sem dúvida nenhuma. Muita gente saiu de casa hoje e teve a surpresa de encontrar o valor da passagem aumentado. Criticaram, reclamaram, com certeza, porque dói no bolso. Principalmente aqueles que têm que pagar no dinheiro vivo. Mas vamos analisar duas questões. A primeira, o aumento era necessário? Se levarmos em consideração 15 meses que a passagem não foi aumentada e ao longo desse período houve reajuste de insumos como pneu, combustível e outros materiais usados pelas empresas de ônibus para a manutenção dos carros, o aumento é justo. Porém, se levarmos em consideração que o percentual de aumento foi de 11,42% acima da inflação, não é justo. Principalmente porque nenhum trabalhador no Brasil teve um reajuste salarial acima de 10%. Creio eu que nenhuma categoria conseguiu chegar nem a 8%. Mas esse foi o reajuste concedido pela Prefeitura de Petrópolis para a passagem, levando em consideração 15 meses sem aumento e o reajuste dos insumos, como eu disse, pneu, combustível. Mas vamos considerar outro fator, a qualidade dos ônibus. Você que está em casa, que usa o transporte público, que usa o ônibus diariamente, considera que os ônibus são de qualidade? O transporte que você faz do seu bairro para o centro, para o seu trabalho, no retorno para casa, atende às suas necessidades? Quanto tempo você leva para voltar para casa? O ônibus, quando você está ali, o ônibus lotado em determinado horário, você se sente satisfeito com esse transporte? Se levarmos em consideração o fator inflação mais a qualidade do transporte, com certeza esse aumento de passagem não é favorável. Por isso precisamos ficar atentos sempre. Houve reunião do Comutran, onde o valor foi apresentado, tanto o valor apresentado pela CPTrans quanto pela CETRANSPETRO, e foram encaminhados as planilhas para a Prefeitura, para o Poder Executivo, para o prefeito, que, ao final, optou pelo menor valor, que foi o apresentado pela CPTrans. Mesmo assim, na minha opinião, é um valor injusto. Como pode um morador do Alto da Serra pagar R$ 3,90 para chegar do Alto da Serra ao centro da cidade? São menos, num trânsito normal, 15 minutos. Ou quem mora na 24 de Maio, ou quem mora mesmo na Mosela, também com um trânsito normal, chega. Ou quem mora na Posse. Pagar R$ 3,90 para levar, às vezes, mais de 2 horas para chegar em casa, saindo do seu trabalho. Portanto, precisamos levar em consideração várias questões para analisar o preço da passagem.
Na minha opinião, não é justo, mas deveria ter algum aumento, porque 15 meses sem reajuste é muito tempo, mas o percentual de 11,42 é muito alto para uma cidade como Petrópolis, num momento de crise econômica, quando temos milhares de petropolitanos, de brasileiros desempregados. Essa é uma reflexão que faço com você. Peço que você reflita na sua casa, com seus amigos, e nas próximas reuniões do Comutran, nas próximas discussões sobre transporte público na cidade, sobre a Conferência Municipal de Transporte, não fique em casa olhando pela porta, pela janela, observando quem está discutindo. Participe, discuta, apresente a sua reivindicação, porque desta maneira podemos impedir que haja um aumento como esse de 11,42%. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já conversando então com Anderson Maverick. A imagem atrai, o texto conquista e o som chama sua atenção. Invista em propaganda. Anuncie aqui. Voltamos com o programa do Tosta. Eu sou o Rogério Tosta. Estou aqui trazendo para você, toda semana, entrevistas com personalidades do mundo da política, da arte e pessoas que ajudam a construir a história de Petrópolis. Hoje, ao meu lado, Anderson Campos Felipe, mais conhecido como Anderson Maverick, ou simplesmente como Maverick, como muita gente o chama. Ele é professor de História e guia de turismo, mas além disso, ele tem uma contribuição muito grande com a cidade, que é promover eventos ligados ao meio ambiente, como caminhadas em trilhas, passeios, corridas, e é sobre isso que nós vamos conversar um pouco com ele e também falar sobre essa nova missão que ele assumiu, que é estar na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, onde vai promover a educação ambiental. Anderson Maverick, um prazer ter você aqui no nosso programa hoje para conversar. Antes da gente falar de qualquer projeto, de qualquer trabalho seu, queria que você se apresentasse para o nosso público, para que as pessoas possam saber quem é Anderson Maverick. Rogério, eu queria agradecer o convite. Para mim é um prazer estar aqui no investimento na mídia petropolitana, que é a TV Pop. Nova, mas com toda a capacidade técnica e profissionais experientes como você e toda a equipe que me recebeu aqui. E eu acho que é fantástico, mais um canal de comunicação em Petrópolis. Eu venho trabalhando com a parte do meio ambiente há bastante tempo. Na realidade, eu começo com um projeto em 2000, quando eu saio das Forças Armadas. Eu servi na Brigada Paraquedista. Então, dentro da Brigada Paraquedista, eu fiz vários cursos de especializações. Quando eu saí em 99, eu tinha esses cursos disponíveis, já tinha treinado topografia, orientação de carta-terreno, tudo que eu realizava dentro do Exército Brasileiro, que eu tenho muito orgulho de ter servido ao Exército Brasileiro. Foi uma escola, eu apliquei na vida civil. A partir daí eu comecei a estudar para passar na universidade pública, e eu estudei muito para passar na UFRJ. Eu fiz um curso de História à noite, e a partir daí eu fui
misturando os conhecimentos que eu tinha de topografia, orientação, que eu tinha aprendido no Exército Brasileiro, com conceitos de história que eu ia aprendendo na faculdade. E em 2000 a gente começa a realizar uma prática que não era tão comum, de colocar pessoas para caminhar. Todo último domingo do mês a gente realizava uma caminhada onde várias pessoas de todas as idades faziam suas inscrições na Praça Dom Pedro e nós levávamos em diversas regiões de Petrópolis lugares que as pessoas não conheciam. E aliado à parte técnica, que foi a parte militar que eu aprendi, mais a parte histórica, eu comecei a montar um projeto de calendário anual. E a partir daí eu passei a fazer isso anualmente. Então a gente passou a ter um calendário permanente de caminhadas ecológicas na cidade. E foi muito legal, porque as práticas de caminhadas eram realizadas somente em grupos fechados e a gente popularizou isso. Para você ter uma ideia, eu e o grupo colocamos cerca de 120, 150 pessoas em estradas para caminhar, pessoas de todas as idades, e em várias regiões. E o mais interessante era que as pessoas não conheciam realmente Petrópolis. E a gente fez um projeto junto com a Secretaria de Meio Ambiente na época, um projeto chamado Redescobrindo Petrópolis, que eram trilhas, estradas antigas do tempo de colônia, do tempo do Império, né, que eram importantes para o comércio local, estradas com várias histórias locais, histórias importantes, histórias nacionais. E aí, cada ano a gente ia aumentando o número de pessoas participando. Enfim, a minha história é basicamente essa. E logo após, eu comecei a perceber que eu precisava de ter um curso técnico dentro da área, que era o turismo. Então, já tinha o curso de formação de historiadores da UFRJ, mas eu fui fazer o curso lá de guia de turismo no Senac, né, para ter a chancela da Turismo para realizar esse tipo de atividade. Pô, bacana. Quer dizer, a gente percebe, né, que você aproveitou o conhecimento que você teve no Exército, toda a formação que você teve, e buscou formação fora, quer dizer, formação de história, de turismo, para poder desenvolver o teu trabalho na área de prática esportiva ligada ao meio ambiente e aí levar outras pessoas a terem essa prática. Mas eu queria fazer um comentário que tem uma pessoa que trabalha aqui na TV Pop, que quando eu informei que você seria o nosso entrevistado, ela ficou feliz, que é a Terezinha, que falou que foi sua professora lá no Senac, no curso de turismo, provavelmente. Sim. Então, quer dizer, ela trabalha aqui com a gente, né, na área de jornalismo. Quer dizer, então é muito bacana isso, né? Quer dizer, ver que pessoas... essa coisa de você buscar informação para cada vez mais você não fazer uma coisa técnica e profissional, e não meramente ser um aventureiro do processo. Mas antes da gente propriamente entrar nas caminhadas, eu queria que você falasse um pouquinho da importância que teve o Exército na tua vida. E se você acha importante que os jovens participem das atividades do Exército, das Forças Armadas, né? O Exército foi uma escola para mim. Eu servi no Rio de Janeiro, em uma época não tão violenta quanto o que a gente apresenta hoje, que a gente tem hoje. A primeira vez que eu vi uma fotografia de um paraquedista foi numa revista, vi um paraquedista saltando do avião em pleno voo. E aquilo mexeu um pouco comigo. E eu falei, eu tenho coragem de fazer aquilo. E você soltou? E aí eu fui para o teste da Brigada Paraquedista, que é um teste que exige muito a parte física, né? E nesse dia nós tínhamos cerca de 300 garotos para 64 vagas. Nossa. E eu sempre gostei de futebol, eu sempre gostei de correr, né? E sempre gostei de correr nas montanhas.
Só que eu tinha um receio, porque a temperatura aqui é menor que a no Rio, e lá eu tinha uns garotos que corriam muito no sol. Então eu treinei, e a meta era passar no teste da Brigada Paraquedista. Você tinha que fazer, correr 3.500 metros em 12 minutos, fazer 65 abdominais, subir uma corda de 5 metros sem auxílio dos pés, e fazer 35 flexões. Vou confessar para você que eu já estou cansado. Já está cansado. Já estou cansado. E eu fui para lá e fui disputar com os garotos no Rio. E na corrida eu me destaquei. Tinha um garoto de Nova Iguaçu que chegou na minha frente, mas ele foi reprovado na barra. E aí, quando foi feita aquela seleção toda, eles ainda fizeram uma pré-seleção dentro do batalhão, que eu escrevi na escola de paraquedista, no Centro General Penha Brasil. E lá foi feito um outro pente fino, até chegar ao número de 65 voluntários. Que era para o número de vagas. Para o número de vagas. Enfim, eu acho que o Exército, ele realmente é uma escola. O Exército mudou muito, né? Ele tem uma característica em tempos de paz, mas também tem forças especiais que trabalham para a manutenção da paz. O batalhão de Petrópolis hoje ele até mudou, né? Porque ele agora é batalhão de montanha, antes era infantaria, agora é de montanha. O que para Petrópolis é até bacana, né? Em função da topografia e dos momentos de dificuldades em função das chuvas, né? Quer dizer, ter um batalhão especializado nessa área é uma formação a mais para os jovens que passam ali. Eu acho que é até uma motivação, porque o jovem dentro do batalhão, ele verifica que tem sargentos oficiais, que existem os brevês, né? E cada oficial que entra, cada sargento que entra, que tem um tipo de formação específica, guia de montanha, guia de cordada, paraquedismo, salto livre. Eu acho que isso motivou mais os garotos da cidade de Petrópolis e, na realidade, o batalhão está dentro do perfil de batalhão de montanha. Nós temos aqui o Parque Nacional, nós temos diversas montanhas, nós temos diversos atletas e montanhas que foram percorridas por esses atletas e lugares ideais para treinamento de montanha. Então o batalhão acho que encaixou esse formato, esse perfil da natureza com a atividade de montanha. No caso da Brigada Paraquedista, eu servi 6 anos lá e aprendi muito a parte de companheirismo, de cooperação, né? Todos são muito unidos, porque no avião, na saída do avião, em pleno voo, é o seu companheiro que vai verificar seu equipamento, se está errado ou não, é ele que verifica. Então você, quando vai sair do avião, existe uma fita, e essa fita é verificada pelo paraquedista que está atrás, e cada paraquedista, no total de 8 paraquedistas, vai dando um pronto, até chegar o paraquedista da frente que está à porta, que é o primeiro a sair do avião. Então o cheque é feito pelo seu companheiro. Então a sua vida está na mão do seu companheiro que está de trás. Então ser paraquedista é um orgulho que eu tenho e vou levar para sempre. E foi uma escola. Eu acho que todo jovem vê as Forças Armadas de uma outra maneira hoje, né? É uma escola e eu acho que é interessante, porque não só a parte voltada para a guerra, mas tem os esportes. Eu fui atleta da Brigada Paraquedista, atleta de pentatlo militar, atleta de pentatlo paraquedista, de orientação, e foi no Exército que eu aprendi a fazer o que eu faço hoje, que é realizar eventos, fazer corridas de aventura,
Então eu aprendi muita coisa porque o Exército me ensinou. Eu também procurei o bem, procurei a parte do esporte, procurei aquilo que meus pais sempre me ensinaram. Que te realizava. Me realizava. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco, né? E você que está nos assistindo tem a oportunidade de conhecer um pouco da história do Anderson Maverick. Um cara que com certeza tem uma importância muito grande na cidade, principalmente com aqueles que confiaram a ele, né, a sua própria vida, né, na busca de uma ligação com o meio ambiente através da prática de alguns esportes, como a caminhada. Então nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ANASP. Nada pode mudar o passado de uma pessoa. Mas uma nova chance pode mudar o futuro. O Conselho Nacional de Justiça e a Fiesp acreditam na ressocialização de presos através da capacitação profissional e da oportunidade de emprego. Quem já pagou pelo que fez, merece a chance de começar de novo. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. A imagem atrai, o texto conquista e o som chama sua atenção. Invista em propaganda. Anuncie aqui. Voltamos com o programa do Tosta. Eu sou o Rogério Tosta, estou aqui trazendo para você entrevistas com personalidades do mundo da arte, da política e pessoas que ajudam a construir a história da cidade. Ao meu lado hoje, Anderson Maverick. No primeiro bloco, você que ligou a TV agora, está nos assistindo, no primeiro bloco falamos da vida dele. Como ele se formou para ser o cara que leva as pessoas, que ajuda as pessoas à prática de exercícios, à prática de caminhada e de alguns esportes ligados à área ambiental. E agora vamos falar sobre isso, porque, por exemplo, eu, Rogério, né, quero fazer caminhada. O que preciso fazer para poder começar a caminhar? Uma corrida, andar de bicicleta, vou subir uma montanha, vou, agora sem preparo nenhum, vou subir o Morro do Açu, para lá, para ver a paisagem, o que eu preciso? E, por outro lado, de repente você em casa estaria pensando, gostaria de ser um promotor de eventos na área ambiental, da prática de esporte, mas o que precisa fazer? Então, sobre isso que nós vamos conversar agora com Anderson Maverick. Maverick, o primeiro bloco foi excelente. Descobri algo que eu não sabia, que toda a tua formação está baseada naquilo que você aprendeu no Exército e que você trouxe para a sua vida.
Agora, né, a primeira questão é, você, como organizador de eventos, o que você precisa fazer para organizar um evento, por exemplo, uma caminhada numa trilha? O que é preciso fazer? Rogério, na realidade você precisa ter algumas práticas, técnicas, para você levar um grupo ou pessoas para realizar qualquer tipo de atividade nas trilhas, né? Então, antes de tudo, é você conhecer o lugar. Você tem que conhecer o lugar de uma maneira que seja segura para você levar e passar as informações corretas. Eu lembro que uma vez, nós conversando, numa matéria que eu fiz com você, você falou que antes de você promover a caminhada ou uma corrida, você vai no local, faz o percurso todinho, marcando pontos que são bons, ruins e tal, para você delimitar a área que as pessoas vão. É dessa maneira? É dessa maneira. A gente tem uma prática constante e regular, que é realizar o reconhecimento do percurso antes do evento. Esse reconhecimento, ele te dá todas as direções, ele te dá toda a natureza e o relevo da região onde você está abordando, para você levar um tipo de atleta, para você levar um caminhante que não tem tanta prática. Então você tem que realizar um tipo de levantamento topográfico, levantar quantas horas aquela pessoa que não tem tanta prática esportiva vai levar para chegar até o objetivo. Então a gente faz uma análise, né, de toda a caminhada. Então cada caminhada, interessante dessas caminhadas que sempre realizei, né, sempre cada ponto tem um ponto específico, cada região tem uma natureza específica, a gente ia fazendo as características de cada trilha. Tá? Então se ela tinha um tipo de elevação, quanto tempo ia levar do início ao fim da caminhada, indo e voltando, se tem água ou não tem água, se tem ponto de apoio ou não tem ponto de apoio. Então a gente faz toda essa avaliação para disponibilizar para o público. E a partir do momento que uma pessoa lhe pergunta se tem caminhada, você tem que fazer outras perguntas, né? Tem que fazer um cheque com a pessoa, né? Se ela já realiza aquele tipo de atividade, quanto tempo ela anda, né? Para que você tenha uma ideia desse grupo que você está levando para realizar a atividade em trilha, que é bem diferente de você caminhar na estrada. Qualquer pessoa, por exemplo, eu vou promover uma caminhada. Eu posso promover uma caminhada? Você pode promover uma caminhada, uma caminhada que você conheça o lugar. Mas a partir do momento que você entra em trilha de montanha, que é a nossa característica principal aqui na cidade, você tem que pegar mais informações, você tem que ter uma visão mais criteriosa. De preferência fazer com um profissional que já conheça todo o ambiente e saiba das questões de segurança, não? Isso. Na minha opinião, a trilha começa com guia. Né? Então, se você tem um guia especializado na área, na região, em qualquer lugar, isso serve de regra para todos, até que realizam viagem em outros lugares. Às vezes, hoje é muito comum, porque você tem bastante informação, com a globalização você tem bastante informação, você tem bastante mapas, mas é diferente do guia local. Né? Isso eu aprendi no Senac, com o curso de guia nacional, regional, e você tem algumas técnicas que você tem que utilizar para que você possa oferecer segurança para esse grupo. Então, quando você... É impressionante, hein? Algumas trilhas em Petrópolis são trilhas fáceis. Exemplo, a trilha do Cortiço. É uma trilha que tem, no máximo, 30 minutos de caminhada, e algumas trilhas que são bifurcadas, né? E se você for numa dada direção, quando você volta, aquele cenário muda. O guia, ele sabe exatamente isso. Quando ele vai para a trilha
E quando ele retorna, ele sabe exatamente aonde está a pedra, ele sabe exatamente aonde ele tem que entrar, aonde ele tem que virar. E isso, quando a pessoa... Uma pessoa comum com certeza vai se perder. Ela vai se perder porque ela não tem esses indicativos da trilha. É como se ela não percebesse as indicações da natureza. E não adianta nem fazer, né? Aquela história do João e Maria, né? Ir colocando milho, cordinha, porque vai perder. Porque na realidade quando o guia ele faz a caminhada, e hoje até é mais, por ter mais informação, você avalia não só a trilha, você avalia também a parte do intemperismo, as mudanças climáticas que vão ter de um certo período que você vai estar andando numa trilha. Exemplo, a travessia Petrópolis-Teresópolis. Antigamente, a turma só fazia Petrópolis-Teresópolis, 28 quilômetros da trilha, acampando. Mas tem gente hoje que quer fazer a trilha correndo, direto. Eu realizo a trilha correndo direto, né? Então é um desafio que a gente chama de cross mountain. Você tem até 12 horas para realizar esse desafio. Só que você tem que ver na meteorologia quais são as possibilidades, as porcentagens de haver uma mudança de tempo lá em cima na montanha, porque é muito provável que ocorra. A tecnologia hoje, com essa gama de informações que a gente tem, mecanismo, ela contribui muito para organizar uma caminhada, uma subida numa montanha, ela ajuda? Ela ajuda. E estou para te dizer que todos os atletas, todos os amantes de esportes de aventura, que utilizam a natureza como eixo de suas práticas e atividades físicas, hoje eles não saem de casa sem observar a meteorologia. Inclusive, alguns eventos dependem muito desse tipo de informação. Às vezes você está contando que vai ter cerca de 150 pessoas num evento, mas por conta da chuva, esse evento ele se esvazia por conta do intemperismo, por conta das chuvas. Agora, Maverick, tudo bem, você vai utilizar a tecnologia, a meteorologia, mas às vezes a caminhada ou a subida à montanha, ela é programada um mês antes, 2 meses antes. Como é que vocês fazem essa previsão? Por exemplo, eu vou marcar uma caminhada para junho. Como é que vocês fazem essa caminhada? Porque você começa a chamar as pessoas, convocar, às vezes as pessoas têm que pagar uma inscrição em função da estrutura dela. Aí, como é que isso acontece? Porque o tempo muda, ele não é estático. Né? Sim, e é por isso é interessante a sua pergunta, porque em Petrópolis a gente sofre exatamente isso, os guias de turismo... Petrópolis, então, acho que tu sai de manhã com sol, de tarde já tomou a chuva. Exatamente. Não só o turista, não só o profissional, mas a rede hoteleira que depende desse turista, ou depende dessa resposta do tempo, né? Porque se você fica antenado naquilo que está acontecendo com o tempo, que isso era uma das coisas que os reis, os imperadores gostariam de saber, né? Se eles tivessem a meteorologia no tempo deles, se eles soubessem realmente como o tempo ia se comportar, eu acho que teria durado muito mais tempo o poder deles. Eles gostavam muito de saber o que ia acontecer com o tempo. Inclusive, alguns imperadores chineses, eles contratavam os portugueses, né, os religiosos que já tinham a ampulheta para definir o que ia acontecer, os astros, e é como se ele fosse o deus da região. Mas enfim, isso é a história, né? É bem interessante. A meteorologia hoje ela ajuda demais, né? E o que a gente faz então quando você tem uma previsão que vai chover? Depende da chuva, né? Se for uma chuva torrencial, é claro que o organizador, até por segurança, ele vai cancelar aquele evento, né? Não é legal você realizar um evento, principalmente com trilha, em chuva. Normalmente a gente adia, né? Se estiver chovendo muito, estiver com
com neblina, não é legal você levar, porque é perigoso, é arriscado, porque é a questão da visibilidade, né? Então você sabe que existe aquele caminho, um exemplo é a própria travessia Petrópolis-Teresópolis, tem um lugar que é o Chapadão, se a neblina descer nessa região e se o guia não estiver atento, ou ele vai parar com o grupo, ou se ele não tiver a orientação aferida, ele vai se perder com o grupo. Então, por isso que é interessante, quando você for fazer qualquer tipo de atividade em regiões que você não conheça, utilizar um guia local. Porque ele sabe exatamente como se comporta esse intemperismo. Agora, a minha pergunta, né, foi justamente essa. Por exemplo, um evento que eu vou marcar para junho. Como é que vocês fazem para prever a meteorologia? Ou vai acompanhando para ver o desenrolar, né, as previsões que vão acontecendo? Porque muda muito, né? Muda muito. Na realidade, a gente tem que definir uma data. Que atualmente existem vários calendários. O calendário de caminhada, calendário de corrida, calendário de mountain bike. Então, você meio que concorre com todas essas possibilidades. E a gente marca uma data. Né? Se naquela semana houver essa mudança drástica do tempo, realmente não dá para você fazer na data. Então, você tem que promover o adiamento e ganhar pela resistência o intemperismo, né? Se está chovendo naquela semana, adia para 15 dias além, para dar tempo das pessoas realizarem, aí você promove a comunicação e avisando, olha, não tem como realizar por questões de segurança e tal. Já aconteceu muito isso comigo. Ano passado, em janeiro, eu tinha marcado uma prova de mountain bike e começou a chover muito. E a região ficou impraticável. E aí eu tive que adiar a prova para março. A gente percebe, né, claramente nas palavras do Anderson Maverick que toda caminhada, prática esportiva ligada ao meio ambiente, você precisa ter várias atenções. Questão de segurança, ter um guia que já seja especializado, conhece a região, para você não se perder e não ter grandes problemas. Então você fica ligado. No terceiro bloco nós vamos continuar essa conversa, que acredito que esteja sendo muito importante para você. Se você é como eu, sedentário, quem sabe com as palavras do Maverick, a gente se anima a fazer uma caminhada, mesmo que seja pela Rua do Imperador. Então vamos para um breve intervalo. A imagem atrai. O texto conquista. E o som chama sua atenção. Invista em propaganda. Anuncie aqui. Bem, o programa do Tosta, eu sou Rogério Tosta e trago para você toda semana pela TV Pop entrevista com personalidades do mundo das artes, da política e pessoas que ajudam a construir a história da cidade. E hoje, ao meu lado, Anderson Maverick, como é conhecido, professor de História, guia de turismo e agora está estudando, né, fazendo um curso, Faculdade de Educação Física, para se preparar também, ter mais uma técnica para facilitar o seu trabalho como promotor de caminhadas em trilhas, em estradas, em subida de montanhas. E nós vamos falar também um pouco sobre isso. Recordando para você que ligou a TV agora e está nos vendo
nesse momento. No primeiro bloco, nós falamos sobre a história do Anderson, né? Que teve o Exército como a sua base para que ele desenvolvesse o trabalho que faz hoje. No segundo bloco, falamos sobre a preparação de quem promove os eventos, né? Que deve conhecer a área onde vai levar as pessoas para caminhar, para fazer uma trilha ou para subir uma montanha, toda a orientação técnica e preventiva que as pessoas devem ter. E agora nós vamos continuar essa conversa aprofundando um pouquinho mais também essas questões e principalmente essa nova atuação dele, né, na área de educação física. Anderson, antes da gente falar um pouco sobre essa sua busca, né, de conhecimento para facilitar o seu trabalho, eu queria que você comentasse a importância da equipe de apoio nas caminhadas. Porque eu lembro que numa entrevista que eu fiz com você, era uma caminhada longa, eu não lembro onde era, que você falou, não, vai ter pontos, que vai ter equipe com água, fruta, né? E me animou naquela época a caminhar por causa das frutas, né? A caminhada nem tanto, mas as frutas tinham me animado. Então, como é que é isso? Como é que você... qual a importância de uma equipe de apoio para quem faz caminhada, seja em grupo ou individual? O apoio é extremamente necessário. Esse apoio ele pode ser real ou virtual. Do ponto de vista virtual, você tem que ter alguém na sua base que saiba onde você está caminhando. Que pode ser na sua casa, alguém que fique mantendo contato. Exatamente. Todas as atividades que eu realizei até hoje, eu tenho a base que fica em casa, onde eu coloco uma pessoa para saber aonde eu estou caminhando com a turma. E antes da caminhada, a gente faz toda essa previsão do que vai acontecer e todos os mapas das trilhas já estão delimitados, né? Enfim, e o apoio real é você ter pelo menos uma ou duas pessoas a cada 15 pessoas caminhando. Nas caminhadas que eu realizava com um grupo de pessoas em estradas e trilha, a gente levava em torno de 20 pessoas apoiando. Mas a turma da Cruz Vermelha ia conosco e no final de cada trilha a gente tinha aquele lanchinho natural que revigorava a todos que tinham realizado a caminhada. É a alegria para todo gordinho que caminha. Chegar e ter lá dependendo da caminhada, em alguns pontos, principalmente no final, tem sempre um lanche. Esse lanche é o quê? É baseado em fruta, água? O que é esse lanche? Esse lanche é baseado em potencial de energia que essa pessoa vai ter que consumir, né, para realizar esse tipo de atividade. Então, existe o índice glicêmico que as pessoas normalmente utilizam para realizar essa atividade, tipo uma caminhada mais longa. Então, a gente indica repositores, frutas, um lanche natural. E dependendo do tempo que a pessoa vai realizar essa atividade, a gente indica mais ou menos reposição, né? Porque você não pode também exagerar. Tem gente que vai fazer caminhada, mesmo individualmente, utiliza energéticos. Eles são bons ou a pessoa tem que usar com certas precauções? Então, toda atividade física, deixar bem claro, ela tem que estar direcionada por um profissional de educação física, tá? E a própria alimentação é realizada por um nutricionista. Então, o atleta, ele segue exatamente o que o nutricionista e o que o professor de educação física prevê e prescreve para ele. Então, uma caminhada simples, nós temos diversas informações, mas essa mesma caminhada simples pode ou não estar fazendo bem para a pessoa se ela consumir muito ou menos, repondo menos do que ela precisa, né?
Então, toda atividade, o que é interessante é que a pessoa procure saber com o seu nutricionista, com o professor de educação física, a sua avaliação médica, para que ela possa ter uma orientação específica disso. Né? Qualquer pessoa pode fazer caminhada? Qualquer pessoa pode fazer caminhada. Inclusive, as caminhadas são indicadas por médicos, né, por pessoas que precisam de atividade física por várias coisas, até para a questão da solidão hoje. A gente está falando de caminhada, mas, por exemplo, fazer trilha, subir montanha, qualquer um, ou a pessoa tem que ter avaliação médica para saber se ela tem condições de ir? Inicialmente, ela tem que fazer a avaliação médica e procurar um profissional da área, né, para que ela não cometa exageros. Às vezes, ela pode ter algum tipo de problema que vai se agravar numa região onde não tenha tanto apoio, né, como numa trilha em alta montanha, e ela se aventura, mas ela não sabe que tem aquele tipo de, sei lá, de deficiência, alguma coisa, e aí pode ocorrer que nesse esforço maior ela se sinta mal na trilha, e como é uma região onde não tem acesso a carro, ela vai ter que esperar ou o guia e mais uma pessoa levá-la até um ponto de acesso seguro, né? Ou esperar alguém para socorrê-la. Então é interessante ela estar realmente antenada nessas condições, principalmente clínicas, né? Ter um profissional ali junto com ela para se aventurar. Eu acho que isso é legal ficar claro, né? Porque às vezes a gente vê assim, o cara é atleta, joga futebol, nada, faz corrida e deu um infarto. De repente ele já tinha alguma deficiência e o exagero na prática do esporte, forçando o organismo, levou ele a ter um mal súbito, né? Que aí ocasionou o infarto ou qualquer outro problema. O que naturalmente ocorre é que as pessoas não se cuidam. Né? Então elas acreditam que aquela prática do final de semana vai resolver o problema já de resolveu saúde. o problema. E basicamente o contrário, ela vai estar exigindo do corpo dela um esforço maior, em horas, e ela não faz nenhum tipo de atividade, nenhum acompanhamento por profissional de educação física, ou por nutricionista, ou por médico, e a pessoa vai andar numa trilha, ou vai correr numa trilha de alta montanha, ou vai fazer um esforço maior de bicicleta, e vai acompanhar alguns atletas que já estão no grupo, que tem isso também, né? A gente vê diversas pessoas correndo 10, 15, 20, 30 quilômetros, mas ainda não se atentou para essa questão da avaliação com o profissional. A gente tem que fazer eu creio, né? Eu não sou especialista na área, mas eu acho que tem que fazer uma diferença entre condicionamento físico e sedentarismo ou não. Porque eu vi uma vez uma matéria na televisão que fizeram um teste com alguns gordinhos e algumas pessoas bem preparadas, e no meio de alguns obesos, né, ali, uns dois tinham mais condicionamento físico do que tinham um corpo mais atlético. Quer dizer, essa questão do condicionamento físico, ele é fundamental para qualquer pessoa, né? Para qualquer pessoa. Eu acho que existe hoje um modismo, né? Então você tem grupos de amigos, né, que realizam atividade física sem nenhuma orientação. Que é um risco. Que é um risco. E em Petrópolis, graças a Deus, Petrópolis, praticamente todas as atividades a gente tem um profissional de educação física. E os professores de educação física em Petrópolis são excelentes, são pessoas flexíveis, que você pode encontrar. Nós temos vários amigos que são professores de educação física, que são mestres, né? Tem aí o André, que é presidente do CREF. Então, se você quiser
qualquer tipo de atividade relacionada à nutrição. Nós temos o Bruno, né? Nós temos o nosso próprio secretário de esporte, que é professor de educação física, o Peixe. Então, todas as equipes de Petrópolis, eles praticamente seguem essas regras, né? Que tem sempre lá um professor dando uma orientação, né? O Mauro, né? Então assim, eu acho que em Petrópolis está bem encaminhado. Existem algumas regiões do Rio, de Minas, que não tem essa visão, que é uma visão técnica que você precisa estar ali do lado do atleta, amador ou profissional. Né? Anderson, a televisão a gente corre muito rápido, né? Apesar de a gente achar que não, mas o tempo voa quando a gente está aqui. Então, rapidamente, eu queria que você falasse, né, que agora você está fazendo também o curso de Educação Física. Isso. A intenção é ter essa chancela de Educação Física para que eu seja reconhecido também como profissional de Educação Física e promover as práticas, né, de bem-estar social com a Educação Física e cuidar das pessoas. Quando a gente realiza qualquer tipo de graduação, eu lembro como se fosse hoje, na universidade, um professor, Flávio Gomes, dizia que a universidade não é para você, é para o outro. Então, a ideia de se realizar um curso superior é para você cuidar do outro. Você tem mais informação. Então, essa informação que você tem que passar para as pessoas. O meio ambiente, ele não é de uma pessoa, não é de um grupo, é de todos. Existe uma responsabilidade social, existe uma responsabilidade política sobre as ações das pessoas, e quem está no governo ou fora do governo tem que cuidar. Tem que cuidar, porque aquele é um bem comum, né, um patrimônio. Então, a gente, né, o Anderson, né, no início do programa, falou da sua história. Ele falou que a base da formação dele vem do Exército. Depois ele procurou o curso de História. Depois procurou o curso de Guia de Turismo. Agora está fazendo Educação Física. Mas depois da Educação Física, já sei o próximo curso dele. Nutricionista. Porque várias vezes ele falou da importância da alimentação e da presença do profissional de nutrição acompanhando os atletas ou quem quer fazer prática esportiva. Anderson, eu queria que você rapidamente falasse, isso foi só uma brincadeira com você, né? Porque você vem querendo se aprimorar cada vez mais, né? Mas queria que você, além de comentar sobre essa questão da nutrição, falasse rapidamente, desse a trilha fácil, que você considera que é fácil para as pessoas fazerem, e a mais difícil, que as pessoas só devem fazer mesmo com guia especializado. Em Petrópolis a gente tem diversas trilhas. Só eu tenho 70 trilhas catalogadas com toda a diversidade de características. A mais fácil hoje em Petrópolis é a trilha do Parque Ipiranga, ou Parque Natural, né? É uma trilha facílima, são 500 metros, dentro de uma vegetação impressionante. E parece que não tem perigo da pessoa se perder e ficar dias perdido. Não, são 500 metros, que você pode fazer desses 500 metros, 1.500, 2 quilômetros, 3 quilômetros. Uma trilha no centro de Petrópolis, no coração de Petrópolis, que você pode levar crianças a partir de 5 anos de idade. E a mais difícil realmente é a travessia Petrópolis-Teresópolis, que é um desafio mundial, né? Você vê... Só mesmo para quem está preparado e com um guia especializado. Quem estiver preparado fisicamente, porque é um sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, exige muito e, enfim, você está em contato com a natureza e estando com guias, com pessoas que possam te ajudar, você vai ter prazer em realizar aquela atividade, vai ter prazer em fazer a trilha. A gente vai ter que encerrar esse bloco, né? Porque já chegamos ao final do nosso programa e vamos já entrar nas considerações finais. Então, você que nos acompanhou até agora, viu o quanto é importante a preparação para fazer uma caminhada, uma trilha, subir montanha.
Então vamos para um breve intervalo e voltamos já. A imagem atrai, o texto conquista e o som chama a sua atenção. Invista em propaganda. Anuncie aqui. Voltamos com o programa do Tosta, eu sou Rogério Tosta. Como você nos acompanhou, trouxemos hoje aqui em nosso programa Anderson Campos Felipe, mais conhecido como Anderson Maverick, ou simplesmente Maverick, como todo mundo conhece. Conversamos sobre a importância da trilha, de fazer caminhada, como se preparar para enfrentar esses desafios que nós encontramos no meio ambiente. Maverick, muito obrigado pela tua participação no nosso programa. Vamos convidá-lo outras vezes, porque a gente tem muitos assuntos para falar nessa área. Ainda temos aí a sua participação na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, projetos de educação ambiental e outros projetos que vão surgir, mas vamos deixar para um outro programa, porque esse eu acho que os nossos amigos que nos assistem em casa, com certeza já ficaram satisfeitos com a sua participação. Então, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Rogério. É um prazer sempre estar falando com você. Você é uma pessoa que sempre nos recebeu bem. E falar daquilo que eu mais amo em Petrópolis, que são as montanhas, o meio ambiente, a prática esportiva e o bem, né? Para uma época nossa que às vezes as pessoas não confiam nas outras e confiar em pessoas desconhecidas dentro de uma trilha, num guia de turismo, isso é diferente, é diferencial. E eu sou apaixonado por Petrópolis. Eu amo essa cidade, é onde eu estou, eu lembro da cidade. É interessante quando você visita o outro, você valoriza o que você tem em casa, né? E eu sou apaixonado por Petrópolis. Petrópolis é tudo de bom. Eu sinto falta das montanhas de Petrópolis quando eu vou para o Rio ou para outras regiões. E quero deixar aqui um grande abraço a todos os meus amigos que me acompanharam nessa jornada, né, de caminhada ecológica, de ligação com o meio ambiente. E eu acredito que a minha missão na educação ambiental, na Secretaria de Meio Ambiente, ela é uma missão que tem que se reorientar e educar as crianças, os jovens e adultos, né, para o bem geral das gerações atuais e as futuras, né? Porque o meio ambiente está ligado a tudo, ele é interdisciplinar. Com certeza. Bom, você que nos assiste, né, que nos acompanhou no programa de hoje, tenho certeza que tenha gostado, né, desse momento, dessa troca de informações com Anderson Maverick. Acredito que uma coisa que ele falou no início, né, no primeiro bloco, foi que no paraquedista, quando está no avião para soltar, depende de quem está atrás dele, que vai verificar a segurança para aquele que vai soltar à sua frente. Eu acho que essa é a maneira que nós devemos atuar. Olhar para frente e ajudar a contribuir para que as pessoas sejam melhor. Seja através do meio ambiente, da saúde, da educação, mas sempre estar olhando para frente, buscando o melhor. Nós voltamos na próxima semana com mais uma entrevista com pessoas que ajudam a construir a história da cidade, como o Anderson, acreditando sempre que podemos sim fazer uma cidade melhor, e esse é o compromisso da TV Pop, contribuir para que Petrópolis seja cada vez mais uma cidade melhor, com qualidade de vida, com cultura, com turismo, mas acima de tudo, uma casa onde eu, você, todos nós podemos habitar com dignidade. Até a próxima semana.